Bom dia, amados. Nossa reflexão dessa manhã encontra-se em Tiago, capítulo 2, versículos 23, parte C, bem no finalzinho, que é onde tem ali algo de precioso que para a nossa reflexão dessa manhã vamos estar fazendo aqui. Ele fala assim: E Abraão foi chamado amigo de Deus. Então hoje nós vamos estar falando da importância de se fazer amizade com Deus, de se sustentar essa amizade com Deus. E a gente vê que alguns homens do Antigo Testamento, também no Novo Testamento também teve alguns que tiveram alguns títulos. Por exemplo, Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque foi o próprio Deus quem viu as qualidades de Davi e o escolheu para reinar sobre o seu povo. A gente vê, nesse caso aqui, Abraão, que foi chamado amigo de Deus, Moisés, que foi considerado também o homem mais manso da terra, Elias, que foi considerado o homem mais operoso, né? O homem que, através de quem mais milagres Deus pôde operar. E assim outros tantos que a gente vê, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que receberam as suas considerações por causa da sua vida. Mas, em especial, a gente gostaria de estar falando aqui de Abraão. Abraão ele foi chamado amigo de Deus porque a inteireza de coração de Abraão é algo que nos fascina. A entrega resoluta dele, a confiança que ele tinha em Deus, a ponto de até mesmo entregar o filho que ele adquiriu depois de 100 anos de idade. Sabia que não teria mais outro, mas Deus pediu e ele se prontificou a entregar por causa da sua confiança em Deus. Então, a vida de Abraão era um alicerce para o renascimento, ou para o nascimento, melhor dizendo, de uma nação. Essa nação, chamada Israel, ela foi fundamentada sobre a fé. A fé desse homem, que por causa disso, ele foi chamado de amigo de Deus. E se você observar, você vai ver também que quando Jesus dá as últimas instruções aos seus discípulos, ele fala de uma correlação, ainda que não diretamente com Abraão, mas se você olhar direitinho o contexto de como Abraão ouviu isso e também como Jesus falava com os seus discípulos, a gente chega à conclusão de que é a mesma coisa. Por quê? Abraão ele foi chamado de amigo de Deus por causa da sua obediência. E Jesus chama os seus discípulos nas últimas instruções e fala o seguinte com ele: Olha, se vocês guardarem as minhas palavras, se vocês obedecerem ao que eu mando, eu não mais vos chamarei servos, mas chamarei amigos. Vocês serão amigos de Deus. Então, veja que é a oportunidade que teve Abraão, eu também posso ter, você também pode ter. Você pode ser amigo de Deus, você pode ser alguém a quem Deus ama e confie através da sua fé, através de você crer em Deus exatamente dentro do seu coração. Então, amados, que você possa ficar com essa reflexão dentro do seu coração, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Então a gente precisa agradar a Deus. Um amigo procura sempre agradar o seu amigo e não tem como desenvolver relacionamento com Deus baseado apenas em algo que a gente viu outras pessoas viverem. Mas a fé, ela leva-nos a termos nós mesmos as nossas próprias experiências com Deus. Você fala com Deus, você ouve a voz de Deus, você ouve o direcionamento de Deus para a sua vida. Às vezes a gente se sente tão diminuído e somos mesmo pequenos, mas as evidências da nossa pequenez diante de tão grande obra que precisa ser feita está no grande poder de Deus, que ele concentra em si todas as coisas. Deus ele é poderoso, ele nunca escolheu pessoas grandiosas para a realização da sua obra. Ele escolhe as pessoas mais frágeis, porque ele sabe que o poder que vai realizar os milagres não é o poder da pessoa, mas o poder dele que vai estar agindo sobre aquela pessoa. Então, quando você se sentir diminuído, pequeno, você pode crer, pode ter fé que quem faz a obra não é você, quem faz a obra é Deus. Você apenas precisa crer, precisa confiar, precisa se entregar para que Deus haja na sua vida, no seu coração e faça com que você seja um verdadeiro amigo dele. Se você ainda não é amigo de Deus,
Procure estabelecer essa relação de confiança, de fé, de que Deus ele tem o melhor para a sua vida e Ele quer ser o seu amigo. Basta que você creia, basta que você obedeça a palavra dele. Em nome de Jesus, amém.